E aí pessoal, tudo bem? Voltamos para nossa Física B, tá? Hoje vamos trabalhar com nossa aula 19, tá bom? Nossa aula 19 é um simples resumo sobre aquela nossa equação dos gases e a equação das transformações gasosas, tá? Foi o nosso tema das nossas últimas duas aulas, tá? E hoje nós vamos resolver alguns exercícios, continuar resolvendo exercícios sobre a aplicação dessas duas equações, que elas serão muito importantes para o nosso conteúdo lá na frente, para que você possa entender a questão da energia de um gás, energia interna, trabalho produzido por esse gás, como acontece a transformação dessa energia térmica. Lógico que a temperatura está diretamente envolvida, tá bom? Nesse processo. Então, para que você possa ter um entendimento, você tem que entender como aplicar essas transformações gasosas, como aplicar essas variáveis, tá bom? Na apostila de vocês, lá no nosso conteúdo, nós já começamos com uma questão para resolver, tá bom? Ela fala o seguinte: em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta, pouco tempo após ter sido aberto, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra a uma temperatura ambiente é rapidamente resfriado até uma temperatura de operação, em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius, a pressão atmosférica P0, que é inicial, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de... Então ele quer que você ache essa pressão final, tá bom? Sendo que eu tenho uma pressão inicial, tá? Lógico, quando você abre a porta da geladeira, você pode observar que assim que você fecha, para reabri-la, você pode perceber que fica muito complicado. Por quê? Porque a pressão lá dentro, assim que você fecha, a pressão lá dentro ela diminui. Para que aconteça o quê? Para que esse gás seja resfriado. Lógico, o gás que estava lá fora do freezer entrou para dentro dele. Tá bom? No caso desse freezer aqui, a temperatura interna dele é de menos 18 graus Celsius. Então, quando esse gás, ou o ar quente entra, a temperatura lá, ela aumenta um pouquinho e rapidamente a pressão interna diminui. Tá? Ela não aumenta, ela diminui. Tá bom? Então, o que vai acontecer? A pressão externa fica maior. Tá? Então, fica complicado você abrir. Por quê? Porque como a pressão de dentro é pequenininha, então você tem que aplicar, a pressão de fora é maior, então tem uma força maior sendo aplicada sobre a porta do freezer, tá? Ou a porta da geladeira. Então você tem que aplicar o quê? Você tem que aplicar uma força, uma pressão 1,5 vezes maior do que a pressão normal que você aplicaria, ou até 2 vezes maior, tá? Então você tem que aplicar uma força para equilibrar a porta desse freezer. Ah, mas é uma força, vamos supor que 20% maior? Não. Tá? É uma força 120% maior. Tá bom? Porque já tem a pressão externa que está sendo aplicada sobre a porta da geladeira. Por isso que fica tão complicado de você abrir essa porta. Tá bom? Professor, então o que eu vou fazer? Você simplesmente vai esperar que o gás lá dentro esfrie e a pressão de dentro aumente e fique igual à pressão de fora, para que você possa abrir a porta da geladeira normalmente. Tá bom? Bom, essa questão quer o quê? Ela quer que você compare essa pressão final, ok? Ela quer que você compare essa pressão final com relação à pressão inicial. Lógico, essa pressão final, ela vai dar uma fraçãozinha aqui, tá? Em relação à pressão inicial, porque a pressão final é menor do que a pressão inicial, tá? Então, nós vamos nos basear nos dados dessa questão, tá bom? Então, por exemplo, a temperatura inicial que nós temos aqui, de acordo com a questão, a nossa temperatura inicial aqui, ela é o quê? A temperatura inicial, ela é 27 graus Celsius, tá bom? Porque esse gás que vai entrar, ele vai se resfriar, tá? Então, a temperatura final que nós temos aqui é 18 graus Celsius, tá bom? Ele era 27, vai passar para menos 18 na verdade, porque é negativo, já que é um freezer. A temperatura de operação desse freezer é menos 18,
tá bom? Aí, bom, o que foi também que a questão ofereceu para a gente? Tá? O volume. Diz que o volume desse freezer é de 280 litros, tá bom? Só que, assim que esse gás entra e sai, tá? É feita uma troca do gás frio pelo quente, tá bom? Então, o que acontece? O volume sofre alteração? Não. Esse volume final aqui vai continuar sendo 280 litros, ok? Então, como ele continua sendo 280 litros, isso aqui é uma transformação isocórica, tá? O volume do freezer não sofre alteração, tá bom? Ou melhor, é uma transformação isocórica ou isométrica. Eu vou aplicar essas equações aqui cortando os volumes, porque os volumes são iguais. Então, como ficaria a minha equação? Olha aqui a formulazinha do PVT Pavotov, né? Bom, então fica pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Lógico, eu cortei quem? Os volumes, tá bom? Como eu fiz um corte dos volumes, eu só tenho as temperaturas para se trabalhar. Então fica pressão inicial sobre... Bom, vamos fazer aqui uma alteraçãozinha. Temperatura inicial aqui é 27, não pode ser em graus Celsius, a unidade padrão é Kelvin. Então você pode observar que para achar a temperatura em Kelvin, eu preciso somar a temperatura Celsius com 273 unidades. Tá? Isso é o que você aprendeu lá na nossa física inicial, relacionada à temperatura, na nossa química também, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou somar esse valor com 273. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 300, né? 300 kelvins. Bom, eu vou somar esse valor aqui com 273 também. Só que é um valorzinho negativo. Como ele é um valor negativo, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura aqui. O 273 eu vou subtrair. Então vai ficar o quê? Vai ficar 255 kelvins, ok? Eu retirei os 18, tá bom? Então eu tenho a temperatura inicial e a final. Vou aplicar onde? A temperatura inicial aqui é 300, tá bom? Fica pressão final sobre a temperatura final. Minha temperatura final aqui é 255. Lembre-se, eu quero essa pressão final me baseando na inicial, tá bom? Tanto que nossas alternativas aqui no livro relacionam isso em porcentagem, mas isso aqui a gente vai conseguir achar, tá bom? Bom, colocando aqui o elemento aqui em cima, você pode observar que eu posso simplificar, não é? O 300 e o 255. Professor, eu posso simplificar por quem? Por 5, né? Então fica o quê? Pressão inicial. Eu vou simplificar por 5. Eu vou dividir esses dois valores por 5. Bom? Isso aqui vai dar o quê? 60. Tá? Aqui, ele vai dar o quê? Deixa-me ver. Aqui vai dar 51. Né? Então, vai ficar pressão final sobre 51, tá bom? Bom, professor, então dá para simplificar ainda? Dá para simplificar. Por um número maior, tá certo? Por um valor maior ou por um valor menor também, não tem problema nenhum. A ordem não altera a ordem dos elementos, não altera o resultado, tá? Por exemplo, eu posso dividir por 3? Posso. Tá? Assim como eu poderia também dividir aqui, mas preferi logo por 5, aqui dá por 3? Dá. Então, por exemplo, aqui vai dar por 3, aqui vai dar 20, tá bom? Por 3 aqui, se eu não me engano, vai dar 17, não é? Então, fica P sobre 17. Pronto, nós não temos nenhum divisor comum entre eles, então agora é só você fazer meio pelos extremos, tá bom? Continuando aqui. Então vai ficar o quê? A minha pressão final
vai ficar 17 vezes a pressão inicial dividido por 20. Faça meio pelos extremos, você vai chegar naquele ponto. Isso aqui equivale ao quê? Isso aqui equivale a 0,85. Tá? Então, a pressão final aplicada na parte interna do freezer, ela vai ser 85% menor em relação à pressão anterior, antes de abrir o freezer. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que 85% da pressão inicial. Muito simples, não é? Nossa alternativa correta aqui é a letra D, tá certo? Nossa alternativa aqui é a nossa letra D, tá bom? Ou melhor, é uma aplicabilidade nas transformações gasosas. Isso aqui é uma transformação gasosa, tá bom? Nós vamos chegar nessa parte aqui, lá no final do nosso conteúdo de termodinâmica, eu vou explicar para vocês melhor como funciona essa diferença de pressão quando você abre e fecha a porta da geladeira, tá bom? Isso aqui também tem muita relação com máquinas térmicas. No caso, a geladeira é uma máquina térmica, só que ela é uma máquina frigorífica, tá bom? Bom, continuando, a nossa segunda questão também eu vou resolver com vocês. Ele ainda continua falando sobre esse tema aqui. Ele fala o seguinte na segunda questão. Tá aqui, ó, segunda questão, página 226. Considerando a situação analisada no exercício anterior, determine a intensidade da força que uma pessoa deve exercer na porta de um freezer de 1,5 por 80 centímetros, né? 1,5 m por 80, a partir da qual ocorrerá a sua abertura. Suponha que o freezer esteja num local onde a pressão atmosférica é 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, que é 1 atm, tá bom? E despreze as forças do ímã, que prende, né, lógico, as forças que prendem a porta do freezer. Suponha que, embora seja aplicado na maçaneta essa força, ela seja distribuída em toda a porta, tá bom? Aí o cara pensa, poxa, eu quero achar uma força, né? Eu quero achar uma força. Ele me deu uma área, tá bom? E eu tenho o quê? Eu tenho uma pressão aqui, tá bom? Então, na segunda questão, se você me acompanhar na segunda questão, existe uma formulazinha que relaciona peso, que é força no caso, né? Força, área e pressão. Quem é ela? Tá? Torricelli, lembre-se, não é a equação de Torricelli. É a relação que Torricelli fez, tá? Juntamente com as teorias de Pascal. Quem é essa fórmula? Primeira, fica pressão. Vou colocar um pezinho aqui, ó. Vou colocar um pezinho para você identificar que a pressão é uma força por uma área, né? Por uma área de contato. Essa é a nossa primeira fórmula de pressão. Ele me deu uma área. Essa área aqui que nós temos, ela é de 1,5 m por 0,8 metros, né? Tá bom? Você pode observar que quem vai ser a nossa área? Como essa área aqui é uma superfície, que no caso é a porta, né? É a porta do freezer. Você pode observar que essa porta aqui, ela vai ser aberta, né? Então, quando eu colocar a força nessa maçaneta, eu vou aplicar a força em todo o corpo, tá bom? Da porta desse freezer, tá certo? Bom, professor, então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1,2 metros quadrados, né? 1,5 multiplicado por 0,8 vai dar 1,2 metros quadrados, que é a área da porta do nosso freezer, ok? Bom, é interessante. Eu vou jogar esse valor na pressão, hein? Será que eu jogo esse valor? Olha, só para você fazer ideia, a pressão de fora fica maior, a pressão de dentro fica menor, tá bom? Então, por exemplo, a pressão de fora, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar 1 atm, que é 1 vezes 10 à quinta, mais os 15% de diferença, porque lá dentro fica 85% da pressão, né? De fora. Então,
Lá fora fica 1 mais os 15%. No caso, vai ficar 0,15 vezes 10 elevado a 15, a quinta, né? Então, fica a pressão normal mais os 15%, que é 0,15, tá certo? Então, essa pressão aqui é 1,15 vezes 10 elevado a quinta pascal. Ou Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. É a pressão que está fora. Por isso que fica complicado você abrir, tá bom? Porque é a pressão normal, que é 100 mais 15%. É 115%, tá? Que fica fora, tá certo? Então a pressão fica altíssima. Eu quero saber o valor dessa força, tá? Ó, professor, em relação a isso aqui, vai ficar o quê? Bom, essa aqui é a pressão máxima que nós temos. Só que a questão fala o seguinte, ó. Ele quer saber a força que você vai ter que aplicar, tá? Só que essa força que você vai ter que aplicar aqui na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, é só os 15% para equilibrar os 85% de dentro. Então, essa pressão aqui, ela já existe lá fora, viu? Então, essa aqui é a pressão que você vai aplicar aqui? Não, tá? Porque a pressão de fora já existe. Essa aqui é a pressão que está na porta do freezer. Só que ele quer a pressão que você vai aplicar, porque é a força que você aplica. Ele não quer a força total. Na porta do freezer já tem uma força, não é? Você vai aplicar uma. Então, qual é a que você vai aplicar? Você vai aplicar essa daqui, ó. Tá? Então, a pressão verdadeira vai ficar 0,15 vezes 10 a quinta pascal. Tá bom? Essa é a pressão que eu aplico. Essa é a pressão real, que está na porta da geladeira. Tá certo? Bom, isso aqui equivale ao quê? Isso aqui equivale a 15.000 pascal, né? Bom, só que eu não quero a pressão, eu quero quem? Eu quero, na verdade, essa força. Então, fica 15.000, me acompanhe, 15.000 é igual a F pela área. No caso, a área é 1,2. Ok? Bom, fazendo meio pelos extremos, você pode observar que vai dar o quê? Vai dar 15.000 multiplicado por 1,2, vai dar 18.000 newtons. Essa é a força que eu vou ter que aplicar. Professor, qual seria a força máxima? A força máxima seria de 1,15. Isso aqui daria o quê? Se você fosse contar os zeros, tá bom? Daria... Aqui dá 15.000, tá bom? Aqui daria 115.000, né? 115.000 multiplicado por 1,2 vai dar um valor bem maior, bem acima, que é a força total em cima da porta. Só que a questão que é o quê? Que é a força que você vai aplicar. Então, se você vai aplicar, você tem que aplicar simplesmente isso aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, a força é 18.000 newtons, ok? Pessoal, eu volto já já. A gente vai falar um pouquinho também sobre energia interna de um gás, tá bom? Vai entender como esse gás se comporta num sistema termodinâmico, ok? Forte abraço, volto já já. E aí, gente, tudo bem? Voltamos, né? Voltamos agora para a nossa aula 20, 21 e 22, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho agora sobre energia interna de um gás e o trabalho que ele exerce, tá? No ambiente, lógico, num ambiente onde ele possa produzir pressão, volume e temperatura. Tá? Ele pode variar esses 3 elementos, tá certo? Ele vai produzir o que? Um trabalho, baseado o que? Em uma força, tá bom? No nosso primeiro momento, para que esse gás possa realizar um trabalho, ele precisa de energia, tá? E essa energia está relacionada diretamente com o que desse gás? O que necessariamente precisa para que esse gás consiga ganhar ou perder energia? Ele tem que variar a sua temperatura, tá? Então, a energia interna de um gás, ela é uma energia, tá? Que é a junção da energia
cinética mais a potencial. Lógico, ele sendo o quê? Um elemento qualquer, tá bom? A energia cinética é a energia de movimento, tá? As energias de interações entre as moléculas, a de velocidade, a energia da quantidade de movimento, tá bom? Que gera essa quantidade de movimento. E a energia potencial, que é uma energia que ela já possui, tá? Só que isso aqui é um elemento qualquer, uma matéria qualquer. Eu vou dizer que isso aqui é um corpo qualquer. Um corpo qualquer, as moléculas que constituem esse corpo contêm energia cinética e potencial, tá bom? É uma energia já possuída, tá certo? E uma energia que pode se variar conforme a variação de temperatura das moléculas desse corpo, tá bom? Esse corpo ele pode sofrer dilatação, ele pode mudar de estado físico, tá certo? E assim por diante. No caso de um gás, no caso desse gás, ele possui a energia interna dele como se fosse simplesmente sua energia cinética. O caso do gás, ele não vai ter essa energia potencial, sendo um gás ideal, tá? E também, de preferência, um gás monoatômico. Então, o que vai acontecer? Essa energia cinética é uma energia de movimento, porque se falando de gases, né, os gases, eles estão em movimento constante, tá bom? Então, a cada elemento que ele varia, tá certo? Ele varia esse tipo de movimento. Ou melhor, se ele varia sua pressão, seu volume, sua temperatura, ele pode variar esse tipo de movimento. Ou melhor, isso é diretamente baseado na energia cinética desse gás, tá? Então, a energia interna desse gás, eu vou representar ele pela letra U, ela corresponde à energia cinética desses gases, energia de interação, energia de movimento, tá bom? Bom, então isso aqui sendo um gás ideal, tá bom? Eu vou ter o quê? Essa energia cinética. Ah, professor, aquela energia cinética que relaciona massa e velocidade? Não. Por enquanto não, tá bom? Nós podemos comparar? Podemos. Só que agora nós vamos relacionar com a temperatura. Então, a energia interna desse gás é uma constante multiplicado pela temperatura desse gás, tá bom? Aí você se pergunta, professor, já é outra fórmula? Não, ela não é outra fórmula, é uma fórmula que nós já conhecemos, né? Aí você se pergunta, mas professor, o que tem a ver essa fórmula com a fórmula dos gases? Com a equação dos gases, né? Tudo. Essa questão aqui da energia interna de um gás é relacionado com o quê? Com a variação de pressão, volume e temperatura. O que se mantém constante? O que sempre vai se manter constante nessas transformações gasosas? Esses dois elementozinhos, o número de mols, tá? E a constante dos gases. Já está falando, constante dos gases, tá certo? Nós trabalhamos no nosso quadro anterior, até coloquei para vocês. Então, esse número de mols e essa constante dos gases nunca vai variar. A única coisa que vai variar é a pressão, volume e temperatura. Então, a minha energia interna do gás é essa constante multiplicado por essa temperatura. Mas, professor, quem é essa constante? A nossa constante, ela é justamente, a minha constante aqui, tá? Ela é justamente o número de mols multiplicado por essa constante dos gases. É a minha constante aqui. Se você observar, se eu multiplicar pela temperatura, eu vou gerar o quê? Parte da equação dos gases, não é? Então, essa energia é a constante multiplicado pela temperatura. Quem é essa constante? É o número de mols multiplicado pela constante dos gases. Como nunca vai variar, então, independente da transformação gasosa, isso aqui sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai assumir o mesmo valor, tá bom? Para que você não possa ficar utilizando o mesmo valor toda vez, que isso vai complicar o seu cálculo, você chama isso aqui de constante, ok? Bom, aí agora nós vamos para a fórmula verdadeira, a fórmula aplicável, tá? Um gás ideal, a energia interna dele é 3/2 do número de mols multiplicado pela constante multiplicado pela temperatura. Essa constante dos gases, lógico, ela assume alguns valores, depende da situação, das unidades. Bom, é a mesma fórmula? É a mesma fórmula. Só que nesse caso aqui, a minha constante ela é 3/2 vezes N vezes R. É a minha constante, tá bom? Fica 3/2, que 3/2 é 1,5, fica 1,5 vezes N vezes R.
nunca vai mudar, tá? Então, essa fórmula aqui é essa mesma, só que o meu K, que é a constante, é 3 meios vezes N multiplicado pelo R, ok? Muito simples, tá bom? É só você acompanhar direitinho a aula. Tá aqui, olha, então a minha constante é essa aqui, olha, tá bom? Ela assume esse valor na fórmula de um gás ideal, ok? De preferência monoatômico, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Então, de preferência, esse nosso gás aqui precisa ser monoatômico, tá bom? E ideal. Então, você pode observar que a nossa fórmula também ela envereda para outra parte. Ah, professor, a fórmula não é só isso? Não, a fórmula não é só isso. Ela também tem uma outra parte. Se você diz que pressão multiplicado pelo volume é N vezes R vezes T, então eu posso dizer que a energia interna é a constante multiplicado pela pressão multiplicado pelo volume, né? Professor, mas não tem temperatura, realmente. Essa fórmula aqui são para aquelas questões que você não tem a temperatura, mas a questão ela vai te dar o quê? A pressão e o volume. Tem esse risco? Tem. Tá bom? Então, a minha constante aqui, ela é simplesmente 3 meios. Nesse caso aqui, a minha constante, ela é o 3 meios. Ok? Bom, então, eu posso dizer que a energia interna de um gás também pode ser 3 meios de P vezes V, que é a pressão multiplicado pelo volume. Portanto, nós temos duas fórmulas padrões, tá? Para calcular a energia interna de um gás. Quem são elas? Nós temos essa fórmula aqui, ela é a fórmula padrão baseada na temperatura, e nós temos essa fórmula aqui. Também se calcula, só que aqui não se baseia mais na temperatura. Aqui você se baseia em pressão e no volume. Tá bom? Vamos resolver uma questão na nossa apostila, tá? Fala o seguinte, eu vou pegar a primeira questão aqui da página 228, tá bom? Nossa página 228, ok? Ela fala o seguinte, considere o gráfico da pressão em função do volume de certa massa de gás perfeito. Olha essa questão, a primeira questão da apostila. Primeira questão da apostila já me deu um gráfico com pressão e volume. Essa fórmula iria ajudar? Não. Ela não vai ajudar. Por que ela não vai ajudar? Porque aqui não tem temperatura. Qual é a minha fórmula, então, que eu vou utilizar? Essa aqui. Tá? Lógico que eu não vou utilizar essa fração, eu vou dizer que ela é uma constante, porque ela pode acabar me atrapalhando no cálculo. Tá bom? Mas eu vou ter que trabalhar com essa fórmula, que leva a pressão e volume, tá bom? Aí fala o seguinte, continuando. Sofre uma transformação do estado A para o estado B, esse gás, do estado A para o B. No estado A, eu tenho uma pressão 4 vezes maior e um volume 3 vezes menor, o volume V. Quando esse gás diminui, né? Essa energia é porque a pressão caiu para P e o volume aumentou para 3V. Então, de A para B teve uma variação de pressão e volume. Tá bom? O que essa questão quer? Admitindo que não haja variação de massa durante a transformação, qual é a razão entre as energias internas do gás no ponto A e no ponto B? Não é tão complicado. Só que é uma relação da energia no ponto A, e a energia no ponto B. Vamos calcular? É muito simples. Aí eu vou usar a constante multiplicado por P multiplicado por V. Então fica constante. Lembrando que a constante é 3 meios, mas independente você vai ter que cortar, tá? É a constante multiplicado por 4P multiplicado por V. Pronto, não tem o que fazer, né? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 4 vezes K vezes P vezes V. Pronto. Tá bom? No ponto B vai ficar como no ponto B? Vai ficar, você pode observar que fica constante, multiplicado por P multiplicado por 3V. P multiplicado por 3V. Ok?
Bom, professor, vai ficar como isso aqui então? Então, energia interna no ponto B vai ficar 3, né? Eu jogo 3 aqui na frente, multiplicado por K, multiplicado por P, multiplicado por V. Pronto. Tá bom? Só que eu quero a razão, né? Eu quero a razão entre a energia interna de A e a energia interna de B. Tá bom? Como eu quero essa razão, fica como, professor? Divida, né? Então, fica 4K vezes P vezes V sobre 3 vezes a constante, multiplicado por pressão, multiplicado por volume. Você corta, tá bom? Essa razão aqui vai ser o quê? 4/3. Ok? É a nossa razão. Não é tão complicado, né? Tem alternativa correta? Tem. É a nossa letra D. Ok? É a nossa letra D. Me baseando nessa energia interna de um gás. Tá bom? Observaram como a questão não é tão complicada? Futuramente nós vamos resolver mais questões utilizando a energia interna desse gás. Tá bom? Bom, pessoal, o professor fica por aqui, tá certo? Na nossa próxima aula eu volto falando sobre trabalho de um gás, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.